Gente, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para vocês. Hoje estou vindo aqui compartilhar com vocês uma parte de um processo do qual eu passei, que foi muito difícil, né? Ainda passo, mas assim, hoje menos, há pouco tempo, né? Foi um processo que me doeu muito, né? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui tudo para a glória do nome do Senhor, se Deus quiser. Antes de mais nada, eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. E esses versículos são, olha, lá em Tito, capítulo 3, versículo 2, diz: Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Bom, é bem verdade que todos sabem, né, quantos vídeos foram feitos falando da minha vida, falando de que eu era mentirosa, falando coisas assim, mentiras a meu respeito até mesmo, né? Existem coisas que simplesmente a gente não compartilha por questões de, né, estar envolvendo outras pessoas. Mas, e também não é tudo que a gente tem que ficar compartilhando na internet, não é verdade? Mas assim, eu até abro muito a minha vida para vocês, né? Eu compartilho e sempre quando Deus ele me permite compartilhar. E eu passei por um processo muito difícil, que foi a calúnia, né? A difamação, a calúnia. A gente gosta muito quando Deus fala, vou soprar teu nome, né? Quem não gosta, quem nunca recebeu essa profecia, né? Quem nunca recebeu essa promessa? Vou fazer teu nome conhecido, vou soprar teu nome. Mas uma coisa é quando o nosso nome ele é soprado da maneira errada. Ele é soprado da maneira que nos agride, que nos ofende, que nos difama. Isso dói muito, né? Há pouco tempo atrás eu passei um processo onde todos conhecem, já eram assim, muitas pessoas de vários canais falavam de mim, né? E pessoas que não me conhecem, pessoas que nunca conviveram comigo, né, e tal, e essas pessoas falavam de mim e tudo mais. E aí houve uma pessoa que realmente andou comigo por um período que não deu certo a nossa amizade, não deu certo, eu também tenho os meus motivos para não ter dado certo, eu decidi me afastar dessa pessoa, porque Deus me mostrava o que estava por detrás, o que estava no coração da pessoa, né, a meu respeito. E assim, eu não sou uma pessoa que eu não gosto de cobrança, não gosto que as pessoas fiquem sabe ali, como se diz, me apertando, me cobrando satisfações de onde eu tô, de onde eu vou, de quem eu tô, e essas coisas. Eu não gosto disso porque eu não sou casada com ninguém, não tenho marido, né? Então, assim, eu acho que quem tem que me cobrar é Deus e meu marido, né? Então, passar disso eu não quero, entendeu? Porque eu acho assim, a gente é livre, nós somos livres em Cristo Jesus. Então, eu decidi me afastar dessa pessoa, essa pessoa foi e se uniu a outros canais e começou a falar muito de mim. E aí, começou a falar coisas que, assim, para tentar me prejudicar, ela pegou meias verdades e colocou, né, na internet aí, falou contra mim, sendo que outrora ela mesma já tinha falado quanto eu tinha ajudado essa pessoa e tudo mais, enfim, né, não vem ao caso, eu já perdoei essa questão, mas eu tô compartilhando com vocês o que eu passei, que me doeu muito. E Deus a todo tempo falava pra mim me calar, mesmo vendo uma pessoa que eu tinha ajudado, uma pessoa que poucos dias antes ela tinha vindo me pedir ajuda, né? Eu não tinha o dinheiro que ela tinha me pedido e eu consegui o dinheiro para poder mandar para ela, mandei o dinheiro e logo uma semana depois, poucos dias depois, nem uma semana não, acho que foi uns 2, 3 dias depois, ela fez tudo isso que ela fez, jogou meu nome na internet aí, falou um monte de umas coisas pessoais, quis tentar me difamar. Né? E assim, foi um processo, gente, que pra mim foi o mais difícil, porque quando eu andava com a pessoa, Deus me dava sonhos mostrando que essa pessoa se levantaria contra mim, né? Eu tive visões de chifre atrás da pessoa, tive visões, eu até, inclusive, eu até passei pra própria pessoa, né, falando, olha, nossa, não acredito, Deus mostrou isso que aconteceria. E a pessoa sempre o tempo inteiro, não, nossa, não, eu nunca faria uma coisa dessa, nossa, não sei o que lá. E acabou que aconteceu tudo que aconteceu, e a gente bem sabe, eu tô compartilhando com vocês, tô contando aqui tudo. E eu fui, assim, muito caluniada, fui muito difamada, pessoas falaram de mim e tudo mais. Com os vídeos que saíram, gente, tinha pessoas que me seguiam, que deixaram de me seguir. Pessoas vinham no meu telefone, que é público, que eu boto o telefone aí pra vocês. As pessoas me xingavam no telefone aqui por mensagem, sabe? Assim, foi uma coisa muito difícil. E a todo momento Deus mandava eu me calar. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu quase entrei em depressão. Porque você saber, né, tudo que você passou com Deus pra você hoje estar aqui, tudo que você renunciou, tudo que você deixou, tudo que você sofreu, tudo, sabe assim, e você ainda vê pessoas que mal te conhecem, pessoas com más intenções,
porque a todo momento essa pessoa, ela tinha uma má intenção de me prejudicar, né? Mesmo quando eu era amiga dessa pessoa, Deus sempre me mostrava ali, me mostrou algumas situações onde eu via essa pessoa desejando o meu mal até mesmo, sabe assim? Então, ou seja, nós às vezes, como pessoas de Deus, a gente imagina que as pessoas que dizem que também são de Deus, elas vão ter atitudes de Deus, mas nem sempre será assim, entendeu? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu não sou perfeita, mas eu sou muito verdadeira naquilo que eu falo, entendeu? Eu tento muito, sabe, deixar, né, as coisas, né, no tempo certo e na hora certa, de maneira de verdade. Essa pessoa acompanhou muitas coisas, acompanhou o quanto que eu sofri, às vezes, né, naquele processo todo que eu tava passando. E mesmo com tudo, ela decidiu fazer isso e expor aí várias calúnias a meu respeito e me difamar na internet, se unindo, se aliando a outras pessoas que já não gostavam de mim, sem nem me conhecer, e falar o meu nome na internet. E, gente, a calúnia, ela além de ser contra a palavra de Deus, ela também é um crime, né? Quando nós caluniamos alguém, quando nós inventamos uma conversa, quando nós inventamos uma difamação contra a vida de alguém, nós estamos indo contra a palavra de Deus, não só contra a palavra de Deus, mas também contra a lei. A Bíblia diz que nós devemos estar debaixo da lei do homem, né? Então, foi um processo muito difícil, porque Deus falava a todo momento para eu poder me calar, né? Para eu me calar. E é assim, gente, hoje as pessoas que mais caluniam, que mais difamam, que mais falam mal, são os crentes, que se dizem crentes, né? Só que aquilo, o que a Bíblia fala sobre a calúnia? Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. A Bíblia fala, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, assim, nós devemos ser pacíficos, sabe? Talvez se na época que estavam tendo toda essa calúnia, toda essa difamação, eu tivesse falado algo, eu estaria alimentando mais essas pessoas. Mas esse espírito maligno, né, que é alimentado através dessas pessoas. Então, Deus mandou me calar. E foi onde eu me calei, mas foi um processo que foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, foi muito difícil. Pra falar bem a verdade, eu ainda tô assim, né, me recuperando de tudo que aconteceu, né, porque foi muito difícil. As pessoas foi terrível, assim, as pessoas me mandavam mensagem, sabe? Me xingando. E assim, gente, é aquilo, sabe? Pra que a gente vai estar com Deus querendo viver uma vida de engano? É melhor ficar no mundo. Gente, é muito melhor ficar no mundo se for pra ter uma vida de engano, uma vida de qualquer maneira, uma vida, né? Até porque no mundo a gente faz o que a gente quer, a gente não deve satisfação a ninguém, a gente não tem que renunciar a nada. A gente vai onde a gente quer, a gente anda com quem a gente quer, a gente fala o que a gente quer, né? E com Deus não, com Deus a gente passa pelos processos e a gente tem que se calar no meio dos processos, sabe? E foi um processo muito difícil, verdadeiramente foi muito difícil. Me calar ouvindo tudo isso foi muito difícil, foi algo que me abalou demais. Meu psicológico, então, gente, vocês não sabem o quanto, né? Meu psicológico ficou abalado, porque você ouvir palavras de ódio de pessoas que você mal conhece, isso dói. A gente escuta 1000 palavras de pessoas que nos amam, né? Porque, glórias a Deus, tem muitas pessoas que gostam de mim, que me amam pela misericórdia do Senhor. Mas ouvir essas palavras, às vezes você vai lá e ouve 1000 que agradam, mas você ouve uma que te fere, que te bota pra baixo, que te humilha, que te abate, que, né? Enfim, você fica triste porque você vê o ódio do ser humano, que você mal conhece, né? Em relação a essa pessoa, né, que aconteceu, eu tinha pedido perdão, eu tinha liberado perdão já desde sempre, porque eu acredito muito no poder do perdão, independente do que as pessoas são. É uma pessoa que eu não quero mais perto, né? Depois de tudo que aconteceu, a gente acaba vendo que é melhor a gente sozinho do que mal acompanhado, entendeu? Então, eu bloqueei de tudo, sabe, assim, e eu pude ver como que é a ruindade do ser humano, porque ao mesmo tempo que me caluniava, a pessoa me cercava, tipo, ela me caluniava e aí ela me cercava. E o pior de tudo, Deus ainda um dia me mostrou que essa pessoa estava passando necessidade. E aí mandou eu ajudar a pessoa, né? Fui lá, eu fiz uma compra pra pessoa, botei lá pra pessoa, pedi pra que não expusesse meu nome apareceu lá, né? Porque na nota sempre sai o nome dos pedidos e tal. E aí a pessoa foi, mesmo assim, e contudo me caluniou. Tipo, gente, é muito, você tem que ter muita estrutura pra você aguentar isso. E aí, essa estrutura não vem de mim, essa estrutura vem de Deus em mim, né? Em Jesus em mim. E assim, a todo tempo, porque eu sou uma pessoa que, olha,
Não dá certo? Não dá. Você pro seu lado e eu pro meu, entendeu? Mas eu vou pegar e vou fazer o mal pra pessoa? Não. Vive a sua vida e deixa eu viver a minha, entendeu? Eu não fico cercando, não fico ali, nada. Pra mim, quanto mais distante tiver, melhor, né? Porque eu não gosto de problema. Eu gosto de ter uma vida em paz, né? Então, foi muito difícil para mim passar por isso tudo. Foi um processo que foi muito doloroso, né? Deus não permitiu falar disso enquanto eu passava por isso. E foi muito difícil. Porque é a nossa honra, gente. E quando alguém fala da gente, é muito incrível, porque você leva anos fazendo coisas, você leva anos renunciando, você leva anos tentando ter uma vida correta, né? E de repente, por causa de uma conversa, por causa de um vídeo, por causa de uma palavra, simplesmente tudo aquilo que você fez, simplesmente, olha, se encerra, sabe, assim, e as pessoas começam a te julgar, a te apedrejar e tudo mais, a te julgar. Por quê? Porque é gostoso se sentir melhor do que o outro, é gostoso você poder julgar alguém no erro dele, é gostoso você sentir que você tá... Isso é gostoso pro ego do ser humano, quando o ser humano é um ser humano soberbo, quando o ser humano é um ser humano prepotente, você se sentir melhor, mais correto, mais certo do que outra pessoa. Isso então, assim, para mim foi algo que foi muito difícil. Foi extremamente muito difícil mesmo, o processo da calúnia. E eu tô comentando isso hoje porque hoje o Senhor, né, através de um sonho, eu vi ali essa situação acontecendo da calúnia, né, e no próprio sonho falava assim, a calúnia ela é um crime. E realmente a calúnia ela é um crime, tanto um crime para as autoridades, um crime de lei, né, como também na palavra do Senhor. Aquele que calunia, a Bíblia fala aqui, ó, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e quem espalha a calúnia é tolo. Se alguém se considera religioso, não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, o homem perverso provoca dissensão e espalha boatos e afasta os bons amigos. Guarda a língua do mal e seus lábios da falsidade. Falsidade é quando uma pessoa se diz, né, que é seu amigo, que te ama, que tudo mais, ou que tá contigo, e depois ele simplesmente age com o desejo de que o mal aconteça na sua vida. Isso é ser falso, isso é falsidade. Você falar algo com a tua boca, mas no teu coração nada daquilo está acontecendo. Isso é falsidade. E Deus conhece nosso coração, Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece quem somos nós, né? Tem gente que prega muita bondade, mas não vive ela. Então, ou seja, a bondade verdadeira, ela tá em Jesus, ela tá em Deus, não na gente. Nós alcançamos, assim, uma certa bondade se nós verdadeiramente aceitarmos Jesus nos transformar. É igual, quando Deus mandou ajudar essa pessoa, você acha que meu coração era tão bonzinho assim que eu acordei do dia pra noite falando, eu vou ajudar lá? Não, eu ajudei porque Deus mandou. Só que foi difícil, porque foi lutar contra mim mesma. E quando eu abri a Bíblia, saiu bem assim, ajudar os inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Então, ou seja, Deus ele estava me provando naquela situação, sabe? E foi muito difícil, né? É um processo muito difícil, porque fere a nossa honra, né? São 7 anos. Hoje, dia 12 de junho, faz 6 anos que eu não pratico sexo, né? E não tenho vontade, gente. Minha vontade de casar, de ter filhos, de ter uma família em Cristo, se Deus quiser fazer, né? E assim, eu não tenho isso. Aonde que eu vou andar com uma roupa dessa? Se eu quisesse voltar para a vida que eu tinha, era muito simples, né? O diabo, ele sempre tá de braços abertos para eu receber, né? E assim, viver uma vida com Deus não é uma vida que é fácil, sabe? Não é uma vida que você alcança tudo na hora que você quer, que você bate na porta e a porta abre de primeira, não é assim, sabe? Assim. Então, gente, foi um processo muito difícil pra mim, sabe? Assim, foi muito difícil, né? Na verdade, eu fiquei muito ferida com tudo, assim, muito machucada com tudo mesmo, porque você ajuda não porque você é bom, você ajuda porque Deus, ele manda você ajudar, porque Deus é na sua vida. Deus precisa manifestar a glória dele na sua vida. Então, e você ouvir tudo isso, sabe? Porque pra mim, eu no mundo, eu não ligava pro que falavam de mim. Por quê? Porque eu sabia que eu estava errada. Mas hoje, na presença do Senhor, você renunciando,
você passando dificuldades, você passando provações, você passando aflições, você passando levantes e você ainda sendo caluniado por pessoas de dentro da igreja, eu confesso pra vocês, teve horas que eu disse pra Deus, Deus, eu não vou suportar, eu não quero mais viver assim, sabe? E Deus sempre ali falando comigo, aguenta e tal, e vai valer a pena. Eu, assim, vivo muitos milagres com Deus, né? Eu já contei aí boa parte do que Deus faz na minha vida, né? Eu tenho muita gratidão por Deus, mas é um processo muito difícil. Você viver o processo da calúnia, o processo da difamação, é um processo muito difícil. E o pior, você se calar quando você sabe quem é você, quando você sabe que o que você fez, quando você sabe as pessoas falando que meu carro era da prostituição, que, enfim, que o apartamento é da prostituição, que não sei o que lá é da prostituição, e só Deus sabe quantas vezes ali eu abri mão de coisas, né? Quantas vezes fiz votos com Deus que não convém, quantas vezes doei coisas para igrejas, quantas vezes abençoei, e não falo isso para poder me encher, mas é porque quem olha de fora nunca sabe aquilo que a gente planta por dentro, né? Então, assim, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil mesmo, mas louvado seja Deus, que Deus, mais uma vez, me fez permanecer no meio disso tudo. Então, assim, talvez você esteja passando por esse processo, é um processo que dói, mas o que Deus me deu como arma foi o silêncio, porque o silêncio faz com que pessoas se apresentem. Foi interessante que no meio desse processo muita gente virou as costas pra mim. Muita gente me abandonou, sabe assim? Muita gente me apedrejou. Muita gente falou palavras pra mim que vieram me ferir, assim. Vocês não sabem o quanto, gente, assim, né? Teve até uma situação que eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, teve uma pessoa aqui que eu amo muito e tal, e essa pessoa, quando viu os vídeos, né, falou bem assim, veio, me xingou todo, falou um monte de coisa pra mim, assim, me xingou assim que eu falo, gente, me falou um monte de coisa pra mim, sabe? Que Deus ia pesar a mão em mim, que não sei o que Deus ia não sei o que lá, que eu tava, enfim, enganando as pessoas, que blá blá blá. E aí eu falei pra Deus, olha, Senhor, olha tudo que eu tô passando, Deus, sabe? Olha tudo que eu tô ouvindo, né? E ouvindo calado. Eu falei pra Deus, Senhor, se isso é Deus na minha vida, então, Senhor, faz essa pessoa me pedir perdão. E aí eu sou muito assim, de pedir perdão às pessoas, sabe, tal, mesmo estando errado, mesmo estando certo ou errado, eu vou lá e peço porque eu não quero ficar mal com ninguém, porque eu sei que a minha salvação depende disso. E aí essa pessoa foi e no outro dia ela veio pra mim, eu falei isso com Deus no meu pensamento, assim, muito mal, muito triste. E aí no outro dia essa pessoa mandou uma mensagem pra mim. Ela falou bem assim, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu te julguei. E o Espírito Santo falou comigo, sabe? E eu fiquei tão feliz, porque Deus ouviu minha oração naquele momento, sabe? Assim, Deus ouviu a minha oração. E eu vi que realmente Deus é na minha vida. Porque às vezes a gente pensa que Deus é na nossa vida só quando Deus nos abençoa com bens, com dinheiro, com riquezas materiais. Não. Mas Deus é na nossa vida também em momentos assim que Deus nos justifica, que Deus mostra que é com a gente, sabe? Então, gente, com esse vídeo eu quero falar pra vocês, não acreditem em tudo que vocês ouvem na vida de pessoas. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Não acreditem em tudo que falam. Porque tem ministérios que foram destruídos, tem pessoas que hoje estão no mundo. Tem pessoas que saíram da presença do Senhor por conta dessas conversas, por conta de fofoca, por conta de disse-me-disse, por conta de calúnias, por conta de difamação, por conta de fofoca. Entendeu? Tem muita gente que era uma bênção na presença do Senhor e hoje está no mundo por causa de uma conversa, por causa de uma língua grande, por causa de alguém, né? Eu tenho um testemunho do Marcos Feliciano, já vou finalizar, e ele fala isso, que ele perseguiu tanto uma moça da igreja, essa moça, ela ia pra balada, ela ia pra festa, ele era jovem, e isso, no meio desse processo eu vi esse testemunho, e falou muito comigo ali. E ele era, não sei o que lá, acho que era líder, né, do grupo de jovens, não sei, alguma coisa assim. E aí ele soube que essas meninas, tinham duas meninas na igreja que iam sempre pra uma festa. E nisso que elas iam pra essa festa, ele ficou sabendo que elas iam pra festa. Ele foi pro pastor e falou, olha, pastor, as duas estão indo. O pastor falou, mas não, você não tem provas, então não vou acreditar. Sabe o que ele fez? Ele arrumou, juntou-se com um grupo da igreja de meninos, pegou um carro e foi pra frente da balada lá que as meninas iam. E conseguiu fotos delas
que elas iam e tudo mais. E aí levou pro pastor da igreja. Tá aqui as fotos que as meninas estavam na festa e tal, não sei o quê. Chegou num culto normal, esse pastor, a mãe da menina era uma benção e tal, era uma irmã do círculo de oração da igreja. E aí tava as duas meninas lá na igreja, e aí nisso que tava essas duas meninas na igreja, o que aconteceu? Ele pegou no meio do culto, ele simplesmente, o pastor falou, olha, vocês duas, vocês estão, expulsaram as meninas da igreja por conta delas terem ido pra festa. Só que elas diziam que elas iam pra festa, quando elas voltavam, elas falavam, um dia Deus vai libertar a gente dessa situação. Uma falava pra outra, um dia Deus vai libertar a gente dessa situação. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, essas meninas foram expulsas da igreja no meio de um culto de domingo, né? Eu não lembro direito esse testemunho, mas foi assim, mais ou menos, né? Se eu contar errado, vocês me perdoem, só pra vocês procurarem, que tem esse testemunho na internet, do Marcos Feliciano, contando que ele já expulsou vidas da igreja. E aí foi onde expulsou as meninas da igreja e tudo bem. E depois que expulsou elas da igreja, que elas passaram aquela vergonha dentro da igreja, ele se sentiu com um remorso tão grande, mas tão grande. Deus, o Espírito Santo falou com ele, você empurrou almas para o mundo com o que você fez. E aí ele tentou ir atrás dessas mulheres e essas mulheres não quiseram mais saber nunca mais de igreja. Entendeu? Então, assim, gente, muitas das vezes, para que nós somos chamados? Será que nós somos chamados para trazer vidas para o reino ou para expulsar pessoas do reino de Deus? E com a nossa língua, a gente consegue fazer isso. Com a nossa boca, a gente consegue expulsar pessoas da presença de Deus. A gente consegue afastar pessoas da presença de Deus, sabe? Então, foi o que aconteceu, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas foi um processo muito difícil. Glórias a Deus, agora eu estou me recuperando, né? Deus me deu uma grande vitória através disso, pela misericórdia que há nele, pela misericórdia que há no Senhor, né? Eu sei assim que a maior promessa, a maior vitória que Deus pode nos dar é simplesmente morar no céu, sabe? E eu só peço assim força a Deus para poder continuar, para poder prosseguir, para poder vencer. Porque você falar algo que não é verdade a respeito de alguém, você tá inventando uma mentira. E se nós estamos inventando mentiras, nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Então essa é uma reflexão. Não ouça, não alimente. Se você é cristão de verdade, pare de dar ouvidos para essas fofocas que inventam a respeito de pessoas. Tem muita gente no mundo hoje, porque outrora estava na presença, mas alguém mal amado, com a língua grande, invejoso, caluniador, decidiu falar mal e hoje a pessoa desviou. Entendeu? Eu falo, não é fácil a gente viver na presença do Senhor, na vontade de Deus, da forma de Deus. Do nosso jeito é fácil, mas do jeito de Deus é muito difícil. Então, ao invés de falar mal, ore pela vida das pessoas, amém? E é isso, Deus abençoe vocês, a paz de Jesus.